Hoje a falar sobre noções de primeiros socorros. Lembrando, pessoal, eu não sou formado na área da saúde. Não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem. O que eu já fiz foi trabalhar em vários hospitais, mas não me deu nenhum conhecimento para estar aqui. Isso aqui eu estudei para as questões, né? Fiz o curso lá para ser instrutor. Então, vou passar até onde eu sei. Eu já fiz até uns 3 a 4 cursos de primeiros socorros, mas não me sinto capacitado para ser nem um aprendiz de enfermeiro. Então, são noções básicas, beleza? Definição: primeiros socorros no trânsito são os procedimentos para dar assistência às vítimas de acidentes. Você vai dar assistência, você não vai fazer uma cirurgia, você não vai fazer um tratamento, você vai dar uma assistência no que você puder, no que estiver a seu alcance. Você não vai salvar ali a pessoa, a vida dela, né? Sei que você saiba alguma coisa aí, ou que o carro vai explodir, você tira ela de dentro, né? Mas se vocês forem leigos que nem eu, vocês vão dar assistência, vão ajudar como der, né? Do local onde ocorreu o fato, lá no local onde ocorreu o acidente, por pessoas leigas, e eu me incluo, sou pessoas leigas, o pouco que eu sei é teoria, não é prático, então uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, com a finalidade de manter a vítima com vida, a finalidade é manter ela com vida sempre e evitar o agravamento das lesões sofridas, até a chegada do suporte especializado, até a chegada de quem sabe, né? Médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, né? Então você vai ali tentar salvar a vida, se for o caso, ou então, o que é mais comum, é tentar não piorar a situação. São apenas 2 questões, Amanda. Não, 3 questões. É muito conteúdo para 3 questões, é muita coisa para 3 questões. Então, a nossa intenção maior é tentar não agravar o problema. Como assim? Antigamente tinha um acidente, a pessoa, um acidente de moto, saía voando, caía no chão, o pessoal pegava a pessoa, do jeito que ela estava, jogava dentro de uma boleia de uma picape, dentro do banco traseiro de um carro e levava para o hospital. Então, nessa intenção de ajudar, mas sem conhecer, acabavam piorando a situação. A pessoa levou uma pancada ali na coluna, o correto era não mexer até os médicos chegarem. O pessoal pegava e jogava mesmo. Pegava um pelo braço, outro pela perna, era um negócio meio desordenado. Jogava dentro de uma boleia do caminhão. Eu sou mais velho que vocês, eu vi isso muitas vezes. E corriam para o hospital com a intenção de ajudar, pessoal. Só que essa intenção de ajudar, sem ter conhecimento, eles pioravam a situação. Se a pessoa tivesse levado uma pancada na coluna, eles mexiam na pessoa ali. Muita gente ficou paraplégico, muita gente ficou tetraplégico devido a essa vontade de ajudar, mas sem ter conhecimento, mexiam ali onde não deveriam mexer e agravaram a situação. Então, muitas pessoas ficaram paraplégicas ou tetraplégicas pela vontade de ajudar as pessoas sem ter conhecimento. Por isso que eu digo que auxiliar até onde der, até o limite do seu conhecimento. A intenção é salvar a vida, e a intenção maior de nós que somos leigos é evitar o agravamento da situação, é evitar piorar o que já não está bom. Se você conseguir fazer com que não agrave a situação, já está ótimo, está maravilhoso. Se você não piorar a situação, já está maravilhoso. Então, você não é médico, você não vai fazer ali um tratamento, não vai dar uma medicação. Então, o que a gente vai fazer? É o ato de tomar decisões que melhor se apliquem à pessoa acidentada. Você vai tomar ali decisões, talvez você seja a pessoa mais calma, mais tranquila ali da situação. Pode ser que as pessoas envolvidas estejam nervosas, chorando, gritando, você vem ali de fora. Quer falar, John? Foi sem querer, eu acho, né? Tranquilo. Não, foi sem querer. Eu sempre quando eu chego em casa, sem querer quando eu troco,
O navegador sempre liga o microfone. Tranquilo, Do nada. tranquilo, é normal. Mas se alguém quiser comentar, pode falar também. Se alguém souber mais do que eu, se alguém for enfermeiro, se alguém for técnico de enfermagem, for estudante de medicina ou for médico, pode, se eu falar algo errado, pode me consertar tranquilamente, e por mim não tem problema. Então, é o ato de tomar decisões que melhor se apliquem à pessoa acidentada. Ali você vai tomar decisões que às vezes nem é algo assim que vai ajudar tanto, mas você vai acalmar as pessoas, vai tranquilizar as pessoas, vai chamar o socorro, pode precisar ali de usar força, você está ali para ajudar. Então, às vezes você não tem nenhum conhecimento ali, mas só em você acalmar, tranquilizar, já está ajudando demais às vezes, né? Dependendo da situação. Então, as infrações relacionadas à questão de primeiro socorro, né? Deixar o condutor envolvido, quer dizer que você participou do acidente de alguma maneira, né? Em acidente com vítima, de prestar ou providenciar. Prestar é você mesmo lá, prestar socorro, ajudar de alguma maneira, e providenciar é você ligar, né? Pedir o socorro, né? A vítima podendo fazê-lo. Se você não fizer, não prestar socorro ou providenciar socorro, penalidade gravíssima multiplicada por 5. Se tem multiplicação, quer dizer o quê? Que você já vai ser suspenso. E recolhimento da CNH. Com certeza vai ter que fazer um curso de reciclagem, suspensão de 1 a 12 meses, vai depender da situação. Então é muito grave você deixar de ajudar, pessoal. Quando você está envolvido, então, gravíssimo, né? Outra situação, você vinha passando, você era um curioso que foi lá dar uma olhada, você só tinha você lá no momento e o agente, né? O agente lhe pede ajuda, lhe pede socorro, pede para você ajudar. Então, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes, penalidade grave. Resumindo, se você está envolvido diretamente, gravíssima, vezes 5, suspensão de direito de dirigir, recolhimento da CNH, vai ter que fazer o curso de reciclagem. Se você vinha passando e o cara pede sua ajuda e você se nega, multa grave. Se negou, multa grave. Como é que deve ser um socorrista? No caso, um socorrista que não é profissional, né? Um cidadão, socorrista cidadão. Ele não precisa ser da área da saúde, deve ser calmo e solidário, tem que ter a intenção e a proatividade de querer ajudar. Se você não quer ajudar, não tem problema, rapaz, se afaste. Não vá lá piorar a situação, não. Se você quiser ajudar, vá lá. Com a intenção de ajudar, vá lá, senão se afaste. Ter o controle da ação, não agindo por impulsividade. Exemplo de impulsividade, você está ali com tanta vontade de ajudar, para o seu veículo no local que não poderia parar, bum, acontece outro acidente, porque você parou o veículo onde não poderia. Você está com tanta vontade de ajudar, parou o seu veículo, foi atravessar a rua correndo, sem olhar para os lados e atropelado. Em vez de ajudar, virou outra vítima. Então, sempre priorizar a sua segurança. Sempre priorize a sua segurança. Estacione no local permitido, no local tranquilo, que não tenha perigo de causar outro acidente. Quando estiver se dirigindo aos acidentados, olhe para os dois lados, preste atenção na situação, tente perguntar o que foi, o que é que está acontecendo ali. Já imaginou que foi ali uma troca de tiros de bandido e polícia e tu pensa lá que é um acidente, vai lá ajudar, e na verdade está tendo um tiroteio, sei lá. Então, tente dar uma olhadinha ali, analisa a situação para ver se realmente é um acidente, o que é que pode ter sido. Então, analisa a situação. Se o carro bateu num poste, o poste caiu, se os fios não estão ali, os fios elétricos não estão ali dando choque ali pelo chão, cuidado. Então, antes de ir, não haja com impulsividade. Analise a cena, a situação, se dá para ajudar, se não dá. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Não se omitir, mas também não vai fazer o que você não sabe. Ah, ele quebrou o braço. Não, peraí que eu vou colocar o osso no canto. Pelo amor de Deus, você é médico? Não é, então não inventa, irmão. Ah, tá sangrando ali, eu vou cortar aqui a camisa e vou pontear. Que é isso, mas você não é médico, não é enfermeiro. Se limite a fazer até onde der, meu irmão.
Até onde o seu conhecimento vai. Não vai inventar não, fazer uma cirurgia. A pessoa tá cortada ali, você vai fazer algum procedimento. Não, faça limite-se a fazer o que você sabe, que tem certeza que sabe. Se você não sabe, não invente, meu irmão, para não agravar a situação. Sempre manter a calma, tentar acalmar quem estiver lá, garantir a segurança, sinalizando o local. Você já ajuda muito só em sinalizar o local, colocar ali o triângulo do seu veículo, colocar galhos de árvore, papelão, alguma coisa que simbolize que ele teve um acidente, para que outros veículos não atropelem as pessoas que já estão no chão. Já é muito, meu irmão, já é muito. Sempre que puder, peça o socorro especializado. Ah, mas já tem gente ao celular, meu irmão, não custa nada. Às vezes aquela pessoa está nervosa, não consegue falar. Ligue. Você que não participou, está melhor psicologicamente. Você vai ligar, vai dar o endereço correto. Se não souber, olha no celular o GPS. Olha a numeração que está em frente, que está do lado oposto. Um ponto de referência. Lá o atendente vai lhe encher de perguntas. Às vezes você liga agoniado, rapaz, mande uma ambulância, ele, rapaz, o endereço, rapaz, mande logo, rapaz, a pessoa está aqui precisando. Aí o endereço, rapaz, você ainda está perguntando besteira, hora, o cara tem que saber para onde vai mandar. E depois que você disser o endereço, aí que ele vai lhe perguntar mesmo. Mas, cara, ele está perdendo tempo. Não, ele já mandou a ambulância. Ali, ele já mandou a ambulância. Agora, ele quer municiar as pessoas que vão para o socorro com detalhes do que elas precisam ter ou do que tem lá esperando por elas. Se uma ambulância é o bastante, se precisam de duas, se precisa de um UTI móvel, se precisa chamar os bombeiros porque tem gente presa às ferragens. Quanto mais detalhes você der, quantas pessoas são, se estão desacordadas, se estão conscientes, se estão inconscientes, se estão falando, se estão caladas, se estão sangrando, se decepou um membro, um braço, uma perna. Ele vai lhe perguntar dezenas de perguntas e ele já vai comunicando à pessoa da ambulância. Ó, lá são 3 pessoas, foi um acidente de um carro e uma moto, tem 4 vítimas, 2 estão inconscientes. Ele já vai avisando as pessoas que estão indo, porque ajuda muito quando você sabe o que ele espera. Quando você está indo para a situação ali, sabendo mais ou menos o que foi, o que aconteceu, o material que você vai precisar. Se só a sua ambulância é o bastante, precisa chamar mais 2 ou 3. Se precisa de um desfibrilador, se precisa de um balão de oxigênio, se precisa de levar gelo porque teve uma amputação e tem que colocar ali aquele membro ali dentro de uma sacola e colocar dentro do gelo. Então, eles vão já como é que eu posso dizer? Se preparando para o que os espera. Eles já vão se preparando ali para o que os espera. Quanto melhor o preparo, melhor o atendimento, mais rápido, né? Obrigado, John. Então, se você puder, chame o socorro. Tente controlar a situação, acalmar as pessoas, perguntar no que você pode ajudar, verificar a situação e realizar algumas ações com as vítimas. Se a vítima estiver desacordada, você pode tentar acordá-la. Se ela estiver falando, pode perguntar se ela lembra o que aconteceu, o nome dela. Às vezes a pessoa está atordoada, não lembra o próprio nome, não sabe o que aconteceu. Se a pessoa quiser se levantar, você peça para ela, não, continue deitada, pode ter atingido a sua coluna. Tenha calma aí, espere a ambulância chegar, fique aí onde você está. Pode prejudicar o fato de você querer ficar em pé. Perguntar se ela está sentindo as pernas, se você está sentindo as suas pernas, consegue mexer, está sentindo os braços. Se a pessoa estiver de capacete, não tire o capacete, a não ser em situações extremas, que o capacete tenha amassado, esteja imprensando a cabeça da pessoa, né? A pessoa gritando aí. Mas caso não deixe ela com o capacete pode estar segurando ali um corte ou um movimento, sei lá. O ato de tirar o capacete vai mexer o pescoço, que pode fraturar a coluna que foi atingida. Então, deixa para quem sabe. O que não fazer em um acidente? O que é que você não deve fazer? Abandonar a vítima do acidente, deixar ela sozinha se mandar, pelo amor de Deus.
Você transformou um acidente em um crime, né? A tentativa de homicídio, né? Se a pessoa morrer, um homicídio, né? Então não transforme um acidente, é comum, acontece, em uma tentativa de homicídio, em um crime de trânsito, né? Não omita socorro sob o pretexto de não testemunhar. Ah, não quero ajudar não, que eu vou perder meu tempo aqui, vou sair daqui bem tarde, vou chegar em casa tarde, vou ter que testemunhar amanhã ou depois de amanhã, algum dia no fórum, na delegacia. Então, pelo amor de Deus, pode ser com você um dia, pode ser um familiar seu, pode ser um conhecido. Então, a gente ajuda sem esperar ajuda de ninguém. Você ajuda e algum dia um desconhecido vai lhe retribuir. Não espere das pessoas que você ajudou, nem de conhecidos não. A ajuda vai vir de um desconhecido, você não sabe nem de onde saiu. Você não deve tumultuar o local do acidente se você não tem nervos, não tem calma. Então, não vá lá para chorar, se aperrear, gritar. Se você não tem nervos, não tem calma, não consegue ajudar, não vá piorar a situação, né? Pessoas que desmaiam, que não se sente bem, então melhor você nem ir. Mas se tiver a boa vontade de ir, vá, porque só faz o bem. Não deve deixar de colaborar com as autoridades competentes. Pode ser os bombeiros, podem pedir sua ajuda, pode ser a polícia militar, pode ser a guarda municipal, pode ser a MC, pode ser socorristas do SAMU, podem pedir sua ajuda para alguma coisa, então ajude mesmo. Não deve tentar remover a vítima presa nas ferragens, não faça, né? Se ela estiver presa mesmo, tiver algo a cortando e tal, às vezes, né, ela foi perfurada, o mesmo objeto que a perfurou também está impedindo que o sangue saia, né? Impedindo a hemorragia. Se você tirar aquele objeto, ela pode sangrar até morrer. Então, não. Se você, a pessoa está bem, em ótimo estado, só a porta que não abre, você pode até tentar abrir a porta para a pessoa sair, né? Mas se ela estiver presa mesmo, serragens, né? O carro se amassou e aí imprensou, então tem que esperar o socorro, né? Médicos, bombeiros, para que quando ela sai já tenha um atendimento ali. Às vezes o que está fazendo ela continuar viva é justamente aquela pressão que está fazendo. Se ela sair daquela pressão e não for atendida rapidamente, ela pode vir à morte, né? O que não fazer um acidente não estacione preferencialmente fora da pista, né? Então, cuidado quando for estacionar, né? Preferencialmente estacione fora da pista, não vá estacionar perto lá dos acidentados. Deixe no local seguro, que não vá comprometer a situação, nem agravar, nem causar um novo acidente. Use o triângulo, use galhos, arbustos, papelão que você puder usar para mostrar que a via ali está tendo um acidente, que tem uma emergência ali, para que os outros veículos desavisados ou desatentos atropelem, passem por cima, batam nos veículos, nas pessoas que já estão acidentadas. Onde colocar a sinalização? Vai depender do tipo da via e das condições. Como assim? Se for uma via de trânsito rápido, você vai colocar, como uma via de trânsito rápido, quando ela não é sinalizada, a velocidade máxima é 80 km por hora, em condições normais, durante o dia, você vai colocar ali o triângulo a 80 passos, a mesma quantidade da velocidade máxima, né? Que é 80, né? 80 por hora, você coloca 80 passos. Isso em condições normais. Se for à noite, na chuva, fumaça, neblina, nevoeiro, na curva, você coloca o dobro, né? 160. Detalhe, é muito comum, depois de você resolver a situação, você ir embora e esquecer o triângulo, viu? É bem comum. Você colocou ele bem longe, né? Na hora de ir embora, você não lembra, né? Tá doido para resolver ele ir embora e deixa o triângulo lá, né? Quando você não deixa o triângulo lá, vem um gaiato e rouba. Por que, macho? Vai entender, mano. Só pela gaiatice, porque todo carro já vem, né? Só pela gaiatice mesmo. Chega um gaiato e rouba. Via arterial.
Quando não sinalizada, 60 km por hora. Em condições normais, durante o dia, claro, você sinaliza ali, bota o triângulo a 60 passos. Condições adversas, se estiver chovendo, escuro, neblina, fumaça, você coloca o dobro, 120 passos. Coletora, se não sinalizada, 40 km por hora. Em condições normais, 40 passos. Condições adversas, o dobro. Via local, velocidade máxima 30 km por hora. Condições normais, 30 passos. Condições adversas, 60 passos, o dobro, né? Rodovia, 110, como a velocidade é muito grande lá, né? Você tem que colocar uma distância grande também, para dar tempo do cara desviar, diminuir a velocidade, né? 110 passos, condições normais durante o dia. À noite, no escuro, chuva, 220, o dobro, né? Você imagina, você depois anda 220, coloca lá o triângulo, volta mais 220, ajeita o carro, anda mais 220 para pegar o triângulo, né? Se for uma via de mão única e estiver lá atrás, né? E volta mais 220 para guardar o triângulo, né? Então você vai fazer até um piquezinho aí, né? Um exercíciozinho. Estrada, quando não sinalizada, 60 km por hora. Condições normais, durante o dia, claro, 60 passos. Condições adversas, à noite, escuro, chuva, curva, 120 passos, que é o dobro, né? Essas coisas é não sinalizada, né, professor? Não, isso aqui é o limite do limite de velocidade quando não tem sinalização. Mas o interessante aqui é a quantidade de passos, viu? Na situação aqui, a velocidade aqui é em relação à quantidade de passos, beleza? Telefones de emergência. Se precisar ligar para o Corpo de Bombeiros, incêndio, por acaso, uma pessoa presa às ferragens, 193. Fiscalização das rodovias, PRF, 191. Ambulância, maior parte do país, SAMU é 192. Polícia, 190. Quando você liga para o 190, que cai no CIOPS, lá tem pessoas, né, agentes de várias forças. Tem pessoa lá da Guarda Municipal, tem pessoa do SAMU, tem pessoa da Polícia Civil, da Polícia Militar, da MC, né? Então o 90 é como se fosse uma central. Você liga para lá e eles podem repassar para vários atendentes e outras forças, né? Então, chamando o resgate, esteja pronto para repassar informações úteis como a localização exata do acidente, quantos veículos participaram do acidente, estão envolvidos, o número aproximado de vítimas que você consegue ver ali, as lesões aparentes que você consegue ver. Ah, tem um ali que pelo jeito fraturou o braço, outro fraturou a perna, o outro ali quebrou o braço, o outro ali está inconsciente, né? Você vai atualizando lá o atendente. Se a vítima presa nas ferragens, se tem alguém preso nas ferragens, para que mandem os bombeiros, né? E o que é que eles precisam levar? Ó, a vítima está presa, leva uma máquina de corte, leva um macaco hidráulico, né? Se há vazamento de combustível e produtos perigosos, os bombeiros também vão para misturar esses produtos com água para evitar que exploda ou que incendeie, né? A água é um diluente natural, né? Verificação da vítima. Após analisar os riscos da situação, você parou, analisou, vou lá ajudar e tal. Aí você vai sinalizar lá o local, vai chamar o resgate, pedir ambulância. Faça a análise primária e secundária das vítimas. Análise primária e secundária das vítimas. Análise primária também chamada de ABCDE da vida. Está um pouco desatualizado, já tem normas já bem mais atualizadas, mas a prova do Detran, a maioria está desatualizada. Então, isso aqui é a legislação de 2014, né? A maioria da prova está desatualizada ainda. Então, na análise primária, o ABCDE, você vai começar pela letra A aqui. Verificação das vias aéreas.
Para a realização da liberação das vias aéreas, o socorrista deve realizar os seguintes passos. Inspecione a boca e certifique-se que não existe nenhuma obstrução. Como assim obstrução? Como assim obstrução? Hoje em dia, pessoal, tem aparelho ortodôntico, tem aquele aparelho fixo, aparelho móvel, tem essas lentes que as pessoas utilizam hoje em dia, essas lentes dos dentes, né? Tem chapa, dentadura, bride, né? Os mais velhos chamam, né? Então, pode estar ali obstruindo ali a passagem da ventilação ali, né? Do esôfago, né? Você vai tentar lá tirar o que tiver ali, né? Então, inspecione a boca e certifique que não existe nenhuma obstrução por prótese. Pode ser vômito, pode ser sangue. Se presentes, retirar o corpo estranho com dedos enluvados ou aspirando os líquidos. Então, o aconselhado, pessoal, é você jamais ter contato com nenhum fluido da pessoa. Aquela pessoa pode ter alguma coisa que pode passar para você, né? Então, utilize luva se puder, um pano limpo se puder. Isso vai depender muito da proximidade. Se for um familiar seu, um irmão seu, você não vai contar pipoca, mas se for um desconhecido, né? Então, aconselhado não tocar em nenhum fluido da pessoa, né? Então, você vai, se possível, você baixa ali a testa, levante o queixo, aí você vai abrir a boca e retirar o que puder estar atrapalhando ali as vias aéreas, né? Esse foi o A, né? Limpar e verificar as vias aéreas, né? Agora você vai verificar a respiração e ventilação, né? Feita a manutenção das vias aéreas, você limpou ali o que ele poderia ter na boca, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada, né? Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você vai se encostar ali próximo à boca e ao nariz, tentar sentir se ele empurra vento na sua direção, né? Respirando, ou pela boca ou pelo nariz, né? A pele ali do seu rosto é um pouco mais sensível, vê se você sente. Você vai olhar ali para o peito, para saber se o peito dele está subindo ou descendo, né? Então, você vai olhar se ele está respirando. Olha se o coração está batendo, pode colocar os dedos ali, procurar a artéria pulsátil ali no pescoço, né? Olhar se o coração está batendo também, né? Depois você olha, nessa fase é feita a análise da vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas circulatórias. Você vai ver se ele está sangrando. Faz uma análise ali dos pés à cabeça, né? Se acha alguma parte que esteja ensanguentada, simbolizando que ele está sangrando ali, né? Você procura ali, analisando ou dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, né? Você começa de uma ponta até a outra ponta, né? Olha ali os dedos, braço, nariz, ouvido, boca, né? Se você vê algum tipo de sangramento. Se você vê, né? Já pode tentar estancar, né? Procurar um pano limpo, né? Se for um pano sujo, pode infeccionar. Tentar procurar um pano limpo, alguma coisa que você possa estancar ali o sangramento, para que a pessoa não morra de hemorragia, né? Então, o item A, você limpou ali o que ele poderia ter na boca, as vias aéreas. O item B, você checou respiração e batimentos cardíacos. Respiração e batimentos cardíacos. O item C, você olha se ele tem algum tipo de hemorragia, né? Que você consiga ver. Hemorragia externa, né? E, se possível, você já tem que estancar ali para que ele não perca muito sangue até a chegada do socorro, né? No item D, você vai fazer uma avaliação neurológica, né? Para verificar o nível de consciência da vítima, devemos verificar se a vítima se comunica, né? Se ela está acordada, você vai conversar com ela, perguntar se ela sabe o que aconteceu, nome, idade, onde mora, se ela está sentindo os braços, as pernas, se ela está alguma... Será que ela está falando com a gente? Acho que não, né?
Alguma coisa Acho que não, viu? alguma coisa pelo correio aí que chegou, né? Então, nessa avaliação primária na letra D, vocês vão avaliar se a pessoa está consciente, o grau de consciência, e se ela estiver inconsciente, você vai tentar acordá-la, né? Chamar, encostar. Se ela não responder, você vai até causar um pouco de dor. Às vezes a pessoa está inconsciente, mas ela reage à dor, né? O cérebro responde à dor. Se ela não responder à dor, é porque o negócio é um pouco sério, né? Se ela não responder nem à dor, quer dizer que o grau de inconsciência dela está muito alto, né? Realmente foi uma pancada muito forte, né? E por último aqui, não acontece muito aqui na nossa região, né? Na letra E, exposição e controle da hipotermia, né? A hipotermia devido à infusão de líquidos não aquecidos no paciente, traumatizado, é pouco valorizada na maioria das vezes, entretanto é causa frequente de morte nesses pacientes, né? Deve ser prevenida pelo aquecimento do paciente. A nossa região que nós moramos aqui, nosso inverno aqui é um inverno praticamente de chuvas, não é aquele frio, né? Quando tá chovendo ainda fica muito quente, né? Quando tá chovendo ainda fica muito quente. Então, praticamente não temos esse problema aqui de hipotermia, né? Então, a nossa região aqui ela é muito quente, né? É capaz da pessoa cair no asfalto e ser fritada, né? Se for durante o dia, né? Já em outras partes do país, onde o frio é bastante intenso, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, para vocês tirem, né, o quanto o frio realmente maltrata, né? Maltrata muito. Então, aqui termina a análise primária. A análise primária se resume: o item A, limpar o que a pessoa puder ter na boca, né? Para limpeza. O item B, você checa se a pessoa está respirando e se o coração está batendo, né? O item C, se está sangrando, tenta controlar a hemorragia. O item D, se a pessoa está consciente, se a pessoa está inconsciente, em que grau, né? Tenta acordá-la, se não, tenta imprimir um pouco de dor para ter noção se ela acorda ou não. E o item E, controlar a temperatura da pessoa, né? No caso da hipotermia, se a pessoa realmente estiver com tanto frio para causar hipotermia, ela está morrendo aos poucos. Ela pensa que está ficando sonolenta, quando na verdade ela está morrendo aos poucos, né? Pronto, a Jéssica deu um toque aí. Se o paciente estiver com hemorragia grave, ele pode ficar hipotérmico, né? Assim sempre é importante observar, né? Pronto. Se a pessoa começar a perder sangue, ela vai ficando hipotérmica, né? Com frio, né? Terminou a análise primária. A análise primária está relacionada a saber se a pessoa está viva, né? Se ela está viva, se não está morrendo ali, né? Passou a análise primária, você vai para a análise secundária, né? Avalia a vítima na cabeça aos pés em busca de lesões que, apesar de sua gravidade, não coloquem a vítima em risco. A primária ali é para saber se a pessoa estava viva ou se estava em risco iminente de morte, né? Passou a primária, você vai começar a análise secundária. Então, principalmente na região da cabeça, pescoço e coluna vertebral, né? Você questiona a vítima, se possível, e questione testemunhas, se possível, para saber o que aconteceu, né? Parada, então, na análise secundária, você vai olhar se ela tem alguma lesão aparente, tipo quebrou um osso, uma fratura exposta, ou fratura mesmo interna, se ela quebrou um osso, mesmo que não esteja exposta, você pergunta se ela está sentindo dor, o que é que ela está sentindo, se ela está sentindo os braços, as pernas, né? Parada cardiorrespiratória, seus principais sintomas são a ausência de pulsação, né? O coração para de bater, né? A ausência de movimentos cardíacos, né? E de movimentos respiratórios. O lábio, a língua e as unhas ficam azuladas, chamada cianose. Como proceder? Posicione a vítima de costas sobre uma superfície lisa e firme, né? Mais ou menos assim. Ela
de costas para o chão, né? Ou então uma mesa, o que você tiver, sei lá. Libere as vias aéreas. Você vai, pelo pouco que eu entendi, pessoal, não sou da área da saúde, você faz aquele movimento lá de descer a testa, subir um pouco o queixo, ó. Você desce a testa, sobe um pouco o queixo, porque na hora de soprar tem que ir para as vias aéreas e não para o estômago. Se você deixar a pessoa na posição normal, o sopro que você der vai encher o estômago de ar, pelo pouco que eu estudei. Eu posso estar errado, mas pelo pouco que eu estudei, eu li isso, né? Liberou as vias aéreas, localize o ponto de compressão chamado externo, né? Mais ou menos ali a parte da costela que cobre o coração, né? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos ali no meio do peito, mais para a esquerda, né? O coração, pessoal, ele é protegido pelas costelas, né? O coração ele é protegido pelas costelas. Pelo pouco que eu li, se alguém souber mais que eu, quando você vai fazer uma massagem cardíaca, você tem que causar uma pressão, né? Causar uma força em cima das costelas, que na maioria das vezes elas quebram, porque você tem que pressionar aqui as costelas para que elas baixem e encostem no coração, né? O coração é como se fosse uma bomba, né? Uma bomba de combustível, como se fosse aquela bolinha que aquelas pessoas idosas ficam apertando para treinar a força dos dedos, né? Então o coração, ele é uma bombinha que bombeia, né? Ele, quando é pressionado, bombeia, quando solta, ele incha de novo, aí você bombeia, solta, ele incha de novo, você bombeia. Então, se o coração parar, a sua função aqui é fazer com que ele funcione artificialmente. Você vai pressionar e soltar, pressionar e soltar. Você vai fazer com que o coração dele funcione artificialmente. Você vai fazer a função de pressionar e aliviar, né? Então, você fica lá ao lado, coloca sua mão uma sobre a outra, coloca ali em cima do peito, se posiciona ali na posição de 90 graus do corpo da pessoa, e você vai fazer a pressão, pessoal, não é com a força dos braços não, é com a força de todo o seu corpo, né? Vai utilizar os ombros para descer e forçar, né? Diz que uma boa massagem cardíaca quebra a costela, para que a costela se movimente e encoste no coração. Então não é algo fácil, não é simples. Não é aconselhado você fazer se você não souber, não tiver treinado. Se a pessoa estiver com o coração batendo e você fizer isso, vai causar uma disritmia. Então só faz quando realmente a pessoa está sem o coração está batendo, né? Quando a pessoa tem uma parada cardíaca. E depois que você começa, você não para mais até a chegada do socorro especializado. Se for 20 minutos, 20 minutos. Se for 40 minutos. Se for 1 hora, se for 2 horas, você não pode mais parar. Não se iluda, é muito cansativo. É muito bom se você tiver uma pessoa lá que possa revezar com você, porque você vai cansar pra caramba. Se você não tiver um bom preparo físico, você não vai aguentar. Você vai cansar demais, né? Use a base da mão, ambas sobrepostas. Posicione de joelho no ângulo de 90 graus sobre a vítima, né? Mais ou menos assim. Faça no mínimo 100 compressões por minuto, na proporção de 30 massagens, 2 ventilações. Você conta lá, 1, 2, 3, até chegar a 30, levanta ali o pescoço e sopra. O correto é você ter um soprador, né? Não colocar sua boca direto na boca da pessoa, ter um soprador. Não é bom você ter contato com os fluidos da pessoa. Soprou 2 vezes, retorna para mais 30, né? Aí você reavalia a vítima a cada 2 minutos, você vai olhar se ela não voltou o coração bater sozinho, né? Você aplicou a massagem que talvez ele volte a bater sozinho, né? Reveze com outra pessoa para realizar a fadiga, né? O descanso. Persistir até a chegada do socorro capacitado. Depois que você começa, pessoal, a pessoa ali só pode estar viva por causa de você. Se você parar, ela morre. Isso é certo. O coração parou de bater
Então, enquanto você estiver fazendo a massagem cardíaca e a respiração, ela tem chance de vida. Professor, Pelo que o senhor sabe, a mão fica em cima do coração ou ela fica mais embaixo? Pelo pouco que eu sei, né? Você coloca a mão ali no peito mais para o lado esquerdo, né? Onde a gente acha que é onde fica o coração, né? Um pouco mais para a esquerda, uma mão sobre a outra, e você usa todo o peso do seu corpo, utilizando até os ombros para descer. Você tem que sentir ali o tórax baixando, né? Se ele nem se mexer, não está fazendo nada, né? Você tem que sentir o tórax baixando para que ele pressione o coração e faça a função de bombear, bombear, encher, né? Se alguém puder explicar melhor, pode tomar a minha frente e explicar, viu? Esse aqui é o máximo que eu posso fazer. Viu? Eu não sei de nada disso aí. Eu fiz vários cursos, antigamente, antes de ser assim um curso home office, né? Você tinha que ir lá treinar num boneco e tal. Tinha vários treinamentos. Eu já fiz isso no trabalho, fiz isso em alguns cursos que eu fui obrigado a fazer pelo trabalho e tal. Eu fiz isso quando eu fui tirar a habilitação, e mesmo assim não me acho nem um pouco capacitado, né? Acho que eu fiz um curso de primeiro socorro, acho que não está com 2 anos e não me acho capacitado. Hemorragia é a perda excessiva de sangue pelo organismo. Eu, na verdade, eu não tenho essa posição aí, não tenho essa foto aí não, né? Eu tenho uma base assim, pelo que eu olhei na internet, sabe? Não tenho essa foto não, mas posso procurar depois. É a perda excessiva de sangue pelo organismo. Essa perda pode levar à diminuição da pressão sanguínea e diminuição da oxigenação dos tecidos, podendo levar à morte se não for controlada. O corpo humano, né, ele tem uma quantidade de sangue para fazer o organismo funcionar. O sangue ele leva glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, ele lubrifica, ele oxigena todo o corpo, né? Se uma hemorragia, o sangue começa a sair do corpo, ele está deixando de ir para algum lugar que ele deveria ter ido, né? Então, se não está circulando sangue, está indo para outro canto, locais que precisavam deles não estão recebendo, né? Então, a pessoa que começa a perder sangue, ela pode vir a óbito pela perda de sangue, né? Tem um limite de sangue que a pessoa pode perder para que o corpo funcione numa porcentagem mais baixa, né? E ela continue viva. Se sangrar demais, a pessoa vai a óbito, né? As hemorragias podem ser arteriais, né? São mais perigosas e difíceis de controlar. Uma artéria, pelo que eu entendi, é uma veia um pouco mais grossa, mais calibrosa, que tem uma maior pressão. Quando a artéria é rompida, o sangue chega a jorrar, né? Chega a jorrar, chega a xiringa, né? A gente vê isso nos filmes, né? Então é muito mais difícil controlar, né? Porque é mais forte. A água, o sangue sai com mais força, então a perda de sangue é maior, né, por segundo. Se não conseguir controlar, não conseguir levar direto para o hospital rapidamente, a pessoa vai a óbito bem rápido devido à pressão do sangue que sai, né? Se for uma artéria venosa, é um rompimento de uma veia comum, diz que é um sangue mais escuro, ele não chega a jorrar, ele chega apenas a escorrer, né? E tem aqueles pequenos cortezinhos quando a gente vai cortar a unha, vai se depilar, fazer a barba, né? Que é o rompimento de um pequeno vaso capilar, né? No instante o sangue coagula ali e tampa aquele sangramento rapidamente. Hemorragias internas são sangramentos que ocorrem dentro do corpo, né? A maioria das vezes os médicos não veem, né? Já que está sangrando por dentro, né? Quando a pessoa tem muita sorte, fica aquele calombo ali no local do corpo, que dá a entender que está tendo hemorragia interna, né? Tipo quando você vai tomar soro o escalpo sai, né? Fica ali um calombo, porque o soro ficou entre a pele
e o músculo, né, fica um calombo, é mais ou menos daquele jeito ali às vezes, né? E muitas das vezes não é perceptível, a pessoa está sangrando, está no hospital e os médicos não sabem que ela está com uma hemorragia interna, ela chega a morrer e só depois os médicos ficam sabendo, né? Eu já tive um colega que levou um impacto, bateu a moto dele num poste, foi para o JF, passou o dia todinho lá, os familiares foram visitar, conversaram com ele, conversou com a mulher, com os filhos, quando foi à noite que eles foram embora, ele faleceu, pois estava sangrando internamente e os médicos não notaram, né? E que podem, então, são sangramentos que ocorrem dentro do corpo e que podem não ser percebidos, sendo por isso mais difíceis de diagnosticar. Se possível, lateralizar a cabeça da pessoa, tentar controlar os sinais vitais, tentar manter a temperatura, não dar nada para ingerir. Então, quando a pessoa sofre um acidente, você não dá nada nem para beber e nem para comer. Não dá nada nem para a pessoa beber nem para comer. Levar urgentemente ao hospital, né? Já nas hemorragias externas, nas hemorragias arteriais, o sangue é vermelho vivo e a perda é pulsátil, né? Como se fosse ejetado, né? Com certa pressão. Esse tipo de hemorragia é grave pela rapidez com que a perda de sangue se processa. Se for hemorragia venosa, são reconhecidas pelo sangue vermelho escuro e a perda é de forma contínua, com pouca pressão. São menos graves que as hemorragias arteriais, porém a demora no tratamento pode ocasionar sérias complicações. As hemorragias capilares são pequenas perdas de sangue em vasos de pequeno calibre que recobrem a superfície do corpo. Aqui embaixo tem assim: não utilizar a técnica de garroteamento e torniquete. É aquela técnica muito utilizada quando tem a amputação de um membro, né? Que a gente vê nos filmes, mas não é mais aconselhável uma pessoa leiga fazer aquilo ali, pois impede a oxigenação ali da parte do membro que foi amputado, né? E aquela carne ali não recebe oxigenação, ela acaba gangrenando, né? Apodrecendo. Então você não pode mais fazer torniquete ou garroteamento se você não for um médico preparado, né? Que saiba o tempo certo que pode acochar e afrouxar para que o membro respire. Então, como vocês não são médicos, não façam de maneira alguma garroteamento nem torniquete. Amputação é a separação de um membro ou estrutura do restante do corpo, pode ser um braço, uma perna, sei lá, causada por diversos tipos de acidentes. No caso dos acidentes de trânsito, principalmente quando acontece com motociclistas, né? Aí como agir? Se for preciso limpar o local da amputação, faça isso com um pano bem limpo. Se utilizar um pano sujo vai causar infecção, né? Não use nenhuma outra substância, pomada nem nada. Comprima o local com força, com um pano limpo para conter o sangue, né? Como foi corte de um membro, né? Vai sangrar pra caramba. Não se esqueça de recolher a parte amputada. Se a distância até o hospital não for longa, enrole com um pano limpo e coloque dentro de uma sacola plástica limpa. Lembrando que tudo tem que ser limpo para não causar infecção. Se o socorro for demorar mais de 6 horas, enrole a parte amputada em um pano limpo, né? Coloque em um pacote plástico bem fechado, enrola num pano, pega o membro que está enrolado no pano, coloca dentro de um pacote plástico, e em seguida ponha o pacote dentro de outra sacola com gelo, né? O membro jamais vai ter o contato direto com o gelo. O membro jamais vai ter contato direto com o gelo. Então, continuando, né? Não se esqueça de recolher a parte amputada. Se a distância até o hospital não for longa, enrole-a com um pano limpo e coloque-a dentro de uma sacola plástica limpa. Se o socorro for demorar mais de 6 horas, enrole a parte amputada em um pano limpo, coloque em um pacote plástico bem fechado e em seguida põe o pacote dentro de outra sacola com gelo. O membro amputado jamais deve encostar no gelo. O gelo queima, pessoal.
Não coloque a parte amputada diretamente no gelo, né? É necessário apenas refrigerá-la. As amputações podem ocasionar hemorragia e infecção, levar ao estado de choque e à morte, né? A pessoa que teve um membro amputado. Procure o socorro rápido para evitar a falta de vascularização no local, o que pode ocasionar gangrena. Resumindo, pessoal, se você vê participar de alguma maneira, pegue um membro, enrole num pano limpo, dependendo do tempo, coloque esse pano limpo, né, o membro com o pano dentro de uma sacola bem fechada e coloque em outra sacola com gelo. Você leva lá junto com a pessoa para o hospital o mais rápido possível, pois pode tentar reimplantar esse membro, né? É complicado, tem várias variáveis, né? Vai depender do corte, do tempo. Tem que botar o gelo também, professor, dentro do saco plástico. Não direto no membro, né? Mas coloca o membro dentro de um saco plástico enrolado num pano e esse saco dentro de um saco com gelo, né? Não coloque o gelo direto no membro, não. Dizem que conseguem reimplantar dependendo da situação. Vai depender do corte, o tempo decorrido, vai depender do médico, né? Não é impossível. Não é tão simples, mas também não chega a ser impossível, né? Lesões na coluna vertebral. Acidentes de trânsito podem causar lesões graves na coluna. Quanto mais alto for a lesão, maior vai ser o dano, mais grave vai ser o dano, né? Se for mais próximo da cintura, pode causar a paraplegia, né? Que é da cintura para baixo, perder os movimentos, né? Se for mais próximo do pescoço, pode causar tetraplegia, né? Que é perder os movimentos do pescoço para baixo, né? Em geral, as vítimas que sofrem esse tipo de acidentes, né, que envolvem a coluna, né, são adolescentes, né, em motocicletas de alta velocidade, né? Adolescentes que eu digo jovens, né? Sintomas: deformidade na coluna, dor intensa nas costas, dificuldade de respirar, perda dos movimentos ou dormência dos membros. Procedimento: não mexa e não deixe que ninguém mexa no acidentado até a chegada do socorro médico. Não mexa e não deixe que ninguém mexa no acidentado até a chegada de socorro dos médicos, né? Se tem alguma possibilidade da pessoa ali ter de alguma maneira machucado a coluna, você deixa ela lá deitada, pede para ela não se mexer muito até esperar o socorro capacitado, né, avaliar a situação. Uma foto aí de uma coluna, né? Fraturas são lesões que causam rompimento ou trincamento de um osso. Elas podem ser fechadas, né? Se não tiver cortado a pele, né? Quando o osso não é exposto, ou abertas quando é uma fratura exposta, né? Que o osso que quebrou, ele chega a rasgar a pele e fica ali exposto, você consegue ver, né? Na fratura fechada, imobilize a região afetada, aplique gelo e utilize uma tipóia, né? Você pode tentar improvisar para que a pessoa não fique movendo o membro, né? Numa fratura aberta, faça um curativo sobre o ferimento, controle a hemorragia, né? Tente conter o sangramento, já que ela é exposta, né? Rasgou a pele e fica sangrando, né? Imobilize como na fratura fechada, né? E leve para o hospital, né? Queimaduras são lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo, né? Se for uma queimadura de primeiro grau, ela é bem superficial, né? Sua pele vai ficar ali apenas vermelha, né? Não vai ter formação de bolhas, né? Porque só atingiu a primeira camada da pele, a derme, né? Se for uma queimadura mais profunda, né? De segundo grau, além da vermelhidão, vai ter a formação de bolhas e depois das bolhas vai descamar a pele, né? De segundo grau atingiu a derme e a epiderme, né? Se for uma queimadura de terceiro grau, vai destruir a pele, né? Em todas as camadas, atingindo músculos, nervos e outros órgãos, né? Procedimento:
somente lavar com água em excesso, água corrente, né? Não água muito forte, né? Água corrente, mas não tão forte, né? Não usar nenhum tipo de pomada, nem pasta de dente, como nossos pais diziam, né? Se o seu corpo estiver em chamas, né? Deite e role no chão ou aplique um cobertor de preferência molhado, né? Para abafar ali, retirar o calor e tentar apagar, né? Mas não vamos brincar de se queimar não, pelo amor de Deus. Estado de choque. Pode-se identificar alguém em estado de choque quando fica com a pele pálida, fria e pegajosa, o pulso está fraco, né? A respiração fica lenta e superficial, a pressão arterial baixa, a pessoa tem tonturas, fraqueza, os olhos ficam sem brilho, com um olhar fixo e pupilas dilatadas. Uma pessoa em estado de choque, se não for tratada, pode ir à morte, né? Procedimento: caso a pessoa esteja consciente, deve se deitar num local arejado e seguro, tentar afrouxar as roupas do corpo, desapertando os botões, feixes, alargando gravatas e lenços, por exemplo, mas ao mesmo tempo tentar manter a temperatura normal do corpo, né? Nem muito quente, nem esfriar, né? Deve-se ainda levantar ligeiramente as pernas num ângulo de cerca de 45 graus, tentar acalmar enquanto se chama a emergência médica, né? Então a pessoa está de choque, você tenta fazer ela ir para um local arejado, respirar, deitar, levantar as pernas, mas sempre chamando o socorro capacitado, né? Ligar para o SAMU, né? Convulsão é a contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados, né? Geralmente é acompanhada pela perda da consciência, a pessoa desmaia. As convulsões acontecem quando há a excitação da camada externa do cérebro. Se possível, evite que a vítima caia no chão, né? Se você vê a pessoa desmaiando, tente segurá-la, né? Pois às vezes nessa queda, né, a pessoa bate a cabeça no chão e pode causar um traumatismo craniano, né? Deite-a no chão de lado para evitar que se engasgue. Às vezes a pessoa fica espumando quando ela tem a convulsão, né? Então, deite-a de lado, caso ela espume muito, ela não se engasgue com a própria saliva, ou vômito ou secreções. Não jogar água fria no rosto da vítima, né? E às vezes a pessoa está no chão ali já, mas ela fica se debatendo. Então você tentar não segurar a cabeça ali, mas colocar algum tipo de almofada, uma camisa ali, para que ela não fique, quando ela começar a se debater, ficar atacando a cabeça no chão e se machucar, né? Tem pessoas que dizem que é para colocar a mão dentro da boca e puxar a língua, mas quando a pessoa está tendo a convulsão, ela pode morder, pessoal. Então, muito cuidado, que ela pode morder e arrancar ali o seu dedo fora, né? Isso pode ser muito forte, então muito cuidado. Essa história de rolar a língua, né? Se a pessoa de um acidente tiver um objeto encravado no corpo, não remova, apenas faça um curativo sobre o ferimento e encaminhe para o socorro especializado. Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja em apenas um olho, cubra os 2 olhos da vítima. Então, pessoal, quando se tem um acidente, né, um veículo de 4 rodas, por exemplo, o primeiro choque é o do veículo com alguma coisa, né? Alguma coisa que ele bateu. O segundo choque é a pessoa dentro do veículo se chocando com a parte interna do veículo. Pode ser com o volante, com o painel, com alguma coisa que esteja solta dentro do veículo. E o terceiro choque são dos órgãos internos da pessoa, né? Os órgãos da frente podem amassar os de trás, ou os de trás podem amassar os da frente, dependendo do local que veio o impacto, né? Então, em um acidente tem esses 3 impactos, né? O choque do veículo propriamente dito, do corpo da pessoa com os objetos dentro do veículo, a parte interna, e dos órgãos internos se chocando um contra os outros, né? Acidente com fio de alta tensão, né? Isole e sinalize o local, né? Geralmente bate num poste, o poste cai, os fios ficam ali, quebram e ficam ali no meio da via. Acione a companhia de eletricidade, né?
para que eles interrompam o fluxo de energia livre. Não retire as pessoas de dentro do veículo. Não vá lá retirar, já que tem fios de alta tensão, não chegue nem perto. E não tente remover o cabo de eletricidade de maneira alguma ali no meio da via, né? Deixa a pessoa lá dentro do veículo e espera chegar socorro especializado. Acidente com motocicleta, faça como nos outros acidentes. Avalie a cena, sinalize lá o local, ligue para o resgate, né? Mantenha a vítima em repouso, abra a viseira e a jugular do capacete. Não remova o capacete, a não ser que seja um caso extremo, que ela esteja gritando de dor, dizendo que o capacete está amassando a cabeça dela, algo parecido. E começa a avaliação da vítima, né? O A, né? Você vai avaliar se tem alguma coisa na boca ali, pedindo que ela respire, né? Tampando as vias aéreas. O B, você vai olhar se a pessoa está respirando, se o coração está batendo. O C, se ela está sangrando, né? Tem alguma perda de sangue, ou cortou um membro, alguma coisa do tipo. O D, você vai fazer uma avaliação ali neurológica, né? Se a pessoa está consciente, inconsciente, está respondendo à dor, se ela sabe o que aconteceu, onde ela está, que dia é aquele. E o item E, vai tentar manter a temperatura do corpo. Se for no frio, vai esquentar. Se for no local quente, né? Tentar esfriar a temperatura do corpo da pessoa, né? E depois você vai fazer a avaliação secundária, né? Olhar se tem algo que não seja de risco de morte, mas que seja causado pelo acidente, né? Transporte de acidentado, né? Esqueça a ideia de colocar no primeiro carro que passar. Alguém está me ouvindo? Ou eu estou falando sozinho aqui faz tempo? Opa! Ouvindo, professor. Ah, beleza. Eu pensei que estava falando sozinho. Acontece às vezes. Então, esqueça a ideia de colocar no primeiro carro que passar. Se necessário, removê-la, imobilize-a numa maca, né? Improvise. Não sei como você vai improvisar isso, né? Não tenho nem ideia. Tente minimizar ao máximo os movimentos com a vítima. Quer falar, Gleidon? Então, pessoal, tem uma pessoa acidentada ali, você chegou lá, não sabe o que aconteceu, não a mova do canto. Você não sabe o que foi, não sabe se afetou a coluna, se fraturou um pescoço, você não sabe o que foi, não sabe se fraturou as pernas, ela pode tentar ficar em pé. O osso que está quebrado, era uma fratura interna, ser uma fratura exposta, né? Cortar. Então, deixa a pessoa deitada lá até chegar o socorro especializado, né? Tenta acalmar ela, né? Regras sagradas, né? Sua segurança sempre em primeiro lugar. Antes de ajudar os outros, olha se você está seguro, né? Proteja-se evitando contato com sangue ou secreções, né? O equipamento de proteção individual. O correto seria nós todos termos um equipamento desse no veículo, né? A gente sabe que não é assim. Não ofereça ou aplique nenhum tipo de medicamento. Não dê líquido nem nada para a pessoa comer. Não utilize as técnicas de garrote ou torniquete a mais. Não mexa no membro fraturado, limite-se a imobilizá-lo se você o souber, né? Evite remover a vítima. Se inevitável, faça o mínimo necessário, né? O carro vai explodir, ela vai morrer de qualquer jeito, aí você tira ela de lá, né? O carro vai cair de uma ponte. Se ela fosse cair e ia morrer de qualquer jeito, você tira ela de lá. Caso não, espera o socorro capacitado, né? Não tirar ou movimentar os veículos envolvidos, né? Sob a hipótese de prejudicar o trabalho da perícia, né? Quando tem um acidente que tem vítimas, né? Vai vir uma perícia e tentar descobrir quem foi o causador do acidente, o que aconteceu, né? Então, você não pode ir lá retirar os veículos do local, né? Antes da perícia. Professor, Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.